Olá, meus queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais uma unidade curricular de aprofundamento. Aqui quem vos fala é o professor Antônio Paulo e estou aqui, pessoal, para compartilhar um pouco mais de conhecimento com vocês. Mas olha só, nessa missão de compartilhar conhecimento, eu tenho aqui ao meu lado a professora Simone, que também vai nos contemplar com a ampliação desse conhecimento hoje. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, professor. Olá, querido aluno. Seja bem-vindo a mais uma aula da UCA. Sou a professora Simone Silva e por alguns momentos estarei aqui juntamente com o professor Paulo, compartilhando saberes, aprendendo também com vocês. E vamos ver agora o que tem planejado para essa aula. A nossa aula de número 6 tem como objeto de conhecimento escala Likert, com detalhamento em o mundo do trabalho e as profissões que já deixaram de existir, e as novas que ainda serão criadas na Amazônia. Bem, professor, aí, temos o objeto de conhecimento e detalhamento, agora só nos resta iniciar a nossa aula. Vamos então, pessoal, vamos começar a aula. Olá, meus queridos alunos, estamos aqui agora, em definitivo, para darmos início aqui à nossa aula, certo? Bom, pessoal, a gente vai tratar hoje nessa aula sobre os tipos de empregos, os tipos de ocupações que deixaram de existir e os tipos de ocupações que ainda irão existir. Tudo bem? E aí, pessoal, olha só, a gente começa com uma notícia, não é isso, professora Simone? Exatamente, professor Paulo. CMA News aí na tela, não é? Olha o que diz a notícia, hein? Quase 60% das profissões que existem hoje vão desaparecer no futuro. Professor, 60% vão desaparecer? Sim. Agora, olha só, pessoal. Esses dados é com base em um modelo matemático que profissionais, que pesquisadores brasileiros utilizaram para identificar esses dados. Então, pesquisadores brasileiros fizeram essas análises e perceberam que 60% dos postos de trabalho vão deixar de existir em decorrência do avanço, pessoal, das tecnologias que estão surgindo no mundo. Tudo bem? E agora, olha só, pessoal, elas vão deixar de existir, mas isso não é desesperador, tá bom? Não se assusta com isso, tá legal? Porque, olha só, pessoal, ainda que essa previsão pareça assustadora, mas não se preocupe, essa é uma oportunidade incrível para você construir um futuro promissor. Olha só que coisa maravilhosa, não é isso, professora Simone? Exatamente, mas só que para isso, não é, professor, há algumas recomendações para que você consiga aí se inserir, permanecer no mercado de trabalho e até migrar, se for o caso, não é? Sim. Quais são essas orientações, então, professor? A primeira é, analise as tendências do mercado de trabalho, sim, para você escolher um caminho profissional mais alinhado com as demandas do futuro, é estar de olho sempre. Depois você vai descobrir o que você gosta de fazer e quais são os seus talentos, ok? Ah, mas o que eu gosto de fazer eu não tenho oportunidade. Tente, não desista e principalmente se qualifique para isso e mantenha-se atualizado falando aí de qualificação, não é? Acompanhe as notícias sobre o mercado, sobre o mundo de trabalho, as novas tecnologias e as profissões em alta. E aí vai dar tudo certo. Muito bem, se vocês cumprirem todas essas orientações, vocês não terão problemas aí, com esse dado que aparentemente, parece ser assustador. Tá legal? Porque, pessoal, não podemos fugir, de que a evolução tecnológica e as mudanças sociais têm um impacto direto nas profissões que surgem. As profissões vão se transformar e, em alguns casos, pessoal, essas profissões simplesmente irão deixar de existir. Mas para isso, nós precisamos, precisamos estar preparados para esse momento. Exatamente isso. E olha só, pessoal, nós fizemos uma pesquisa aqui, eu e a professora Simone, fizemos uma pesquisa, não foi, professora? Sim, nós fizemos uma pesquisa no Centro de Mídias aí com vários profissionais e a interrogação para todos foi: a sua profissão está em risco de desaparecer? E obtivemos 3 respostas conforme vocês visualizam. 21% acreditam que não, 33% acreditam que sim e 46% acreditam que talvez. Mas isso é motivo de desespero? Não. Não é motivo aqui, como a gente já vem falando no início da aula, está analisando o mercado, está se atualizando sempre para que você possa aí acompanhar toda essa mudança.
Não é, professor Paulo? É isso, né? E, pessoal, olha só, pessoal, outra coisa que não podemos fugir, pessoal, olha, a extinção de algumas profissões é um fenômeno natural e cíclico da história da humanidade, certo? Mas olha só, pessoal, impulsionada principalmente pela evolução tecnológica e pelas mudanças nas demandas sociais e econômicas da sociedade. Isso quer dizer, né, professor, que tem motivos pelos quais está acontecendo, então, a perda, né, desses empregos e estão surgindo esses novos empregos. Ou melhor, a perda de ocupações e surgindo novas ocupações. Não é isso, professora? Exatamente isso. Isso leva a uma outra interrogação, professor. Não é? Sim. Quais são as variáveis? O que é que leva algumas ocupações, não é? Alguns trabalhos a assumir? O que será que está provocando isso? Bom, professora, hein, professor? Tem vários motivos, né? Mas vamos elencar alguns aqui? Vamos lá, então. Primeiro aí, não é? Porque algumas profissões desaparecem. Aí nós vemos aí automação, quando já passa ali para a parte da máquina, da indústria, mas iniciando então com automação, substituição de tarefas repetitivas, onde as máquinas, softwares, são capazes de executar as tarefas, não é? E padronizar com maior eficiência e rapidez do que os humanos. São os famosos algoritmos, não é isso, professor? Sim. Aí vem logo em seguida a inteligência artificial. O desenvolvimento da inteligência artificial permite que máquinas aprendam e se adaptem a novas situações, realizando tarefas que antes exigiam habilidades cognitivas mais complexas. Mas será que são só essas? Com certeza não. Existe uma ainda ligada aí à automação, que é robotização. E a gente vê muitas notícias aí aparecendo robôs em fábricas, não é? Em indústrias. Robôs aí até que já estão compondo famílias, que eu já vi, não é? Robôs que estão cada vez mais presentes em diversos ambientes de trabalho, realizando tarefas que vão desde a montagem de produtos até a realização de cirurgias. Mas será, professor, que somente a automação aí contribui para que essas profissões desapareçam? Bom, minha querida professora e meus queridos alunos, eu vou dizer para você que não, tá? Porque, pessoal, para que algumas profissões desapareçam, também são influenciadas pelas mudanças sociais e econômicas, pessoal. E nesse universo, pessoal, das mudanças sociais e econômicas, nós temos aí, pessoal, a globalização como um dos fatores que influenciam nisso, nessa situação, dessa perda das profissões, das pessoas que desaparecem, tá bom? Por que a globalização tem a ver, então, com isso, né? Bom, pessoal, a globalização tem a ver porque ela intensifica a concorrência, levando empresas a buscar formas de reduzir custos e aumentar a eficiência das empresas, o que pode resultar na automatização de processos e na terceirização de serviços. E com isso, pessoal, vai tendo aí, profissões aí vão também desaparecendo, tá bom? Outro tópico, outro item que está relacionado também às mudanças sociais e econômicas, pessoal, é a mudança dos hábitos de consumo, certo? Porque, pessoal, novas tecnologias e mudança nos hábitos de consumo transformam o mercado, né? Muda a maneira como o mercado tem que se adaptar às mudanças dos hábitos de consumo da população. E para isso, pessoal, são criadas novas demandas. E com isso, pessoal, algumas profissões também vão se tornando obsoletas, certo? Mas aí, pessoal, olha só, uma outra coisa que está muito relacionada aí às mudanças sociais e econômicas é a sustentabilidade, pessoal. Professor, o que sustentabilidade tem a ver, né, com mudanças sociais e econômicas e profissões que desaparecerão? Olha só, pessoal, eu vou te dizer o seguinte, que a crescente preocupação com a sustentabilidade, ela impulsiona a busca por soluções mais eficientes e menos poluentes. Isso é sustentabilidade. E esse impulsionar, né, nessa busca aí de soluções mais eficientes e menos poluentes, né, leva ao surgimento de novas profissões, né, e ao desaparecimento de outras profissões. Tudo bem? Olha só, são vários os tópicos, várias situações que relacionam aí do porquê algumas profissões desaparecem, não é isso, professora? Exatamente, e é de se pensar e estar atento o tempo todo, não é, professor? Mas nós temos agora algumas profissões que já existiram e que vale a pena conhecer. E vocês, alunos, vocês vão achar muito interessante algumas profissões aí que já deixaram de existir, não é isso, professora? E eu acho, professor, que alguns deles ainda nem eram
nascidos, não é? Quando nós falarmos aqui de algumas profissões, começando por essa que vocês visualizam aí, ó, uma lanterna na mão, onde será que ele está aí? Ele está dentro de um cinema, esse é o famoso lanterninha, época dos nossos avós, dos nossos pais, não é? E qual era a função do lanterninha? Ele era um funcionário do cinema que guiava os espectadores lá até os lugares com uma lanterna, após o início da sessão. Ah, professora, eu pensava que ele ia ver o pessoal namorando. Não, como fica tudo escuro, ele tinha que mostrar o caminho para evitar que alguém caísse e também que achasse o lugar certo. Além disso, ele também era responsável por fiscalizar as sessões pedindo silêncio a quem fazia muito barulho, não é? Não sei se naquela época já tinha pipoca, eu acho que ele também poderia ver aí quem deixava, né, o cinema sujo, espalhava pipoca ali pelo chão. Mas será que era a única... Não é a era única profissão, professor? Não era a única, mas, professor, me fez lembrar aqui uma situação. Falando disso, a minha avó falou o seguinte, que ele era o terror dos adolescentes. Porque ele, além de usar a lanterninha para guiar, ele era o que fiscalizava a sessão. Olha que coisa legal, né? Ele ajudava, mas os adolescentes não amavam lanterninha não, tá, pessoal? Porque ele era justamente aquele que controlava para que todos pudessem ter uma boa sessão, a se ter direito a uma boa sessão de filme, certo? Bom, pessoal, mas teve uma outra profissão e nós temos aí na tela, que é o datilógrafo, tá bom? Também é uma profissão que deixou de existir. E qual era a função do datilógrafo? Você pode perguntar, será, meu treinador, que você ainda conheceu essa profissão? Bom, olha só, a função dele, pessoal, consistia em redigir textos rapidamente em uma máquina de escrever no âmbito de empresas e repartições públicas. Mas olha só, pessoal, com o advento dos computadores, aproximadamente aí pelos anos de 1980, o datilógrafo foi deixando de existir, certo? Professora, acho que a minha querida professora aqui do meu lado, eu acho que ela também ainda chegou a conhecer, provavelmente até tenha feito um curso de datilografia por aí. O curso eu não fiz, mas na casa dos meus pais até hoje tem uma máquina de escrever, e engraçado o barulhinho, não é? Agora a gente vendo aí a imagem, eu me lembrei do barulhinho das teclas ali fazendo, e engraçado a rapidez, não era professor de quem fazia o curso. Tinha que fazer o curso para poder aprender e trabalhar nessas repartições, por isso ela era dita como uma ocupação, como uma profissão, mas que infelizmente hoje já não existe mais. Mas tem outras profissões também, olha só. Exatamente, tem, mas antes de passarmos aí para a próxima profissão, só voltando aí no datilógrafo, fazendo uma comparação, não é? Hoje em dia, quem é que está na moda? São os famosos aí blogueirinhos, não é? A galera que tem aí a página, um perfil nas redes sociais, mas daí, quando nós éramos crianças, e vocês com certeza não eram nascidos ainda, quem estava na moda, quem fazia sucesso? Quem tinha o curso de datilografia, não era? Era chique, pessoal, quem fazia o curso de datilografia e ser datilógrafo, tá? E super disputado aí no mercado de trabalho. Fazia uma grande diferença na hora de ser contratado por uma empresa. Onde existiam aí os famosos escritórios, os grandes escritórios, e que todo mundo ali queria uma vaga. Quem conseguia, quem tinha o curso de datilografia. Mas agora sim, avançando, vamos então conhecer aí uma próxima formação, profissão, ocupação, que é o telefonista, e até hoje eu confesso para vocês, eu não sei como não se confundiam ali na hora de trocar os pinos, não é? Como você observa aí a imagem, não é? São tantos pinos ali para serem encaixados, na verdade só são 2, mas são vários lugares para encaixar. Não é para conectar. E o telefonista, não é, era uma profissão comum quando o telefone era um item de acesso restrito, quando não era ainda um item residencial, quando ainda não existiam as linhas fixas. E as ligações precisavam ser conectadas manualmente por um profissional, igual como a gente vê aí em muitos filmes, né? Quero fazer uma ligação, então liga aí, fala com a telefonista. E ela ia lá e fazia, e a telefonista recebia a chamada, identificava o destinatário e conectava as linhas. Olha que interessante. Então, mas tem outra profissão também que a gente vai mostrar para vocês, pessoal, que também já não existe mais, tá bom? E que é ela, pessoal, o acendedor, né? O acendedor de porte. O que fazia um acendedor de porte? Os acendedores de porte eram responsáveis por iluminar as ruas à noite e apagar os postes ao amanhecer. Eles acendiam manualmente os postes com lampiões e gás ou querosene. Olha só, pessoal, era uma profissão, mas existe hoje? Não. Todas essas profissões, por que elas não existem mais, hein, professora? Olha, professor, aí eu já vou usar um termo, eu acho que a automação chegou até lá. Porque hoje, aí nas nossas cidades, o que a gente percebe? Deu certa hora, a iluminação pública acende sozinha. É verdade. Não é? Ali no final da tarde, início da noite, vai amanhecendo ali,
Rapidamente desliga. Então, isso, pessoal, é tudo influenciado pela automação, certo? E aí, pessoal, acompanhe, vamos trazer aqui para vocês mais uma coisa interessante. Não é isso, professora? Exatamente. Aí um instituto realizou uma pesquisa e ele obteve como resultado que vocês vão ler agora juntamente conosco. 60% dos jovens estão buscando empregos que vão deixar de existir. E como aqui o nosso público, a maioria, não é, são jovens, aí fica o questionamento. Por que será que isto acontece? Não é? Por que será que uma quantidade aí grande de jovens estão indo fazer opção por um emprego que daqui a um tempinho vai ser somente história, né? Pode ter aí no livro somente o registro dela, um professor pode estar colocando também numa aula aqui como a nossa, apresentando para a próxima geração, mas por que será que isso acontece, professor? Bom, pessoal, por quê, né? Eu quero dizer uma coisa para você, pessoal, que precisamos estar, nós, eu, você, principalmente os jovens, precisa estar atento às mudanças no mercado de trabalho e na economia, tudo bem? Muitos jovens, pessoal, estão se preparando para profissões que podem não existir no futuro, devido ao avanço da tecnologia, da automação, né, e mudança nas necessidades sociais e econômicas, certo? Então, tem que ficar atento, né, porque você tem que estar atualizado, né, do que está acontecendo no mundo para que você não venha escolher uma profissão que já não vai existir mais. Porque, segundo os dados, né, 60% dos jovens estão buscando aí empregos, ocupações, ou melhor, buscando profissões que daqui a algum tempo já não existirão mais. Mas olha só, para que não aconteça isso com vocês, por isso nós estamos aqui, né, professora? Para nós alertarmos, né? Exatamente. E só somando aí a sua fala, professor, não é, já que você falou ali de automação, avanço da tecnologia, mudanças nas necessidades sociais e econômicas, também vale a pena pensar na informação que está chegando até você. Não é? Se você pretende aí seguir um curso superior, que a gente torce para que essa seja a sua opção, você tem que se informar sobre esse curso, sobre essa formação que você quer fazer. Nós sabemos também do imediatismo em ter uma renda, não é? Você precisa trabalhar, você precisa gerar uma renda, então a primeira oportunidade que aparece você vai ocupar. De repente, neste momento, você pode estar ocupando aí uma vaga numa profissão que futuramente vai desaparecer. Mas o que é que você tem que fazer? Você tem que estar numa educação ali, numa formação contínua, como o professor falou, tem que estar atento ao mercado, você tem que estar sempre ali alinhado para que você não seja pego de surpresa. Fora também que aí há a questão familiar, não é? Às vezes o pai quer que você curse aí, faça uma formação, a gente sabe que isso acontece, não é, professor? Sem contar também algo assim que a gente não pode perder de vista, principalmente na Amazônia Legal, que ali se relaciona ao limite geográfico. Talvez na sua comunidade, os cursos que sejam ofertados sejam poucos ainda, não é? As universidades ainda não chegaram até lá para ampliar mais o campus, então a oferta é baixa ainda de cursos, mas nem por isso você vai desanimar, não é? Mas, olha só, né, professora? Para que os alunos não fiquem, né, professora, sem ter informações na hora de saber, com poucas informações na hora de fazer suas escolhas, nós tivemos uma preocupação, não foi, professora? Nós buscamos informações, montamos uma tabela e vamos falar para eles quais são as profissões que estão em alta e quais profissões estão em baixas, pessoal. Lembrando, pessoal, nós vamos elencar algumas profissões, tudo bem? E aí vocês vão acompanhar com a gente aqui o resultado da pesquisa que nós fizemos. Acompanhe aqui, ó. Bem, começando aí, não é, profissões com maior risco de automação nas próximas décadas. Veja bem, maior risco de automação, e aí os riscos estão representados em porcentagem. Começando por operador de telemarketing ativo e receptivo. Há a chance aí de 99%. Qual é o próximo, professor? É o próximo, operador de caixa. Olha aí, a chance de automação é de 97%, pessoal. Nós não estamos dizendo que vai deixar, que é 97% de deixar de existir, tá bom? É 97% a chance de sofrer o processo de automação. Aí seguido aí pelo assistente administrativo, que totaliza 96%. E auxiliar de escritório, né, também com 96% de risco de automação. Temos também, né, professora, recepcionista em geral, com 96%, e temos também
porteiros de edifícios, 96%, seguindo aí por atendente de lanchonetes, 96%. Mas será que nós só temos essas profissões com maior risco de automação, professor? Pois é, tem outras profissões também, pessoal. Nós só elencamos aqui algumas para vocês. Mas agora, pessoal, vou mostrar para vocês aqui algumas profissões, né, que possuem menor risco de automação. Quer dizer, menor risco de perder postos de emprego, postos de trabalho, tá legal? E aí a gente começa então com agente comunitário de saúde, olha só, 99% de risco de não sofrer automação, tá, pessoal? É risco de não sofrer nesse caso, tá bom? Médico clínico, 97% a chance de não sofrer automação. Claro, é complicado a gente automatizar a função de agente comunitário, a função de médico, não é isso, professora? Exatamente, principalmente de médico que precisa ali examinar o paciente e tudo mais, não é? Professor de nível superior do ensino fundamental, 96%. Analista de desenvolvimento de sistema, 96%. E temos ainda, pessoal, olha só, enfermeiro também com 96% de chance de não sofrer automação, supervisor administrativo também com 96% de chance de não sofrer automação, e ainda tem o farmacêutico, né? Aquele que produz medicamento e tudo mais. Olha aí, 96% de chances também de não sofrer automação. Então, por isso, essas são as profissões com menor risco de automação na próxima década. Exatamente. Então, continuando agora a nossa aula, nós vamos trazer para vocês aí, não é, resultado de um encontro que foi realizado em Manaus, não é, ali no Amazonas, sobre justamente avaliando aí o mercado de trabalho, o eixo tecnológico que surge e todas as suas influências. Então, surgiu daí a seguinte interrogação: Distrito Industrial de Manaus e Robótica, aliados ou adversários no futuro tecnológico? E como vocês podem ver aí, a SUFRAMA sediou o encontro da Federação das Indústrias em agosto de 2024 com instituições de ensino de Manaus, e esse evento tinha qual o objetivo? Apresentar a pesquisa Demandas de Profissionais para o Polo Industrial de Manaus, que detalha a necessidade de mão de obra nos principais segmentos da indústria, indicando as demandas por área de atuação para os próximos anos. E aqui fica uma interrogação para todos nós. Será realmente que, se tratando de indústria, será que a tecnologia é uma aliada ou será que a tecnologia é uma inimiga? Particularmente, eu acredito que a tecnologia seja uma aliada. É verdade. Segundo o estudo, não se trata do Amazonas, certo? De estudos dizem, pessoal, que a tecnologia ela é uma aliada, tá bom? Ela é uma aliada na produção de emprego, porque é bem complexo, mas à medida que alguns empregos são automatizados, mas surgem outros empregos, tá bom? Que, por sinal, o estado do Amazonas hoje produz muito mais, né? Mesmo com a automação, e tem hoje tem o maior, por sinal, esse mês bateu o recorde de maior número de emprego no Polo Industrial de Manaus, apesar de estar passando por um processo de automação. Tá legal? Então, nos últimos anos, pessoal, o crescimento, ainda com a automação, o crescimento no Polo Industrial de Manaus, no Amazonas, tem crescido, os números de postos de empregos têm crescido. Tá bom? Então, a gente vai dizer que ele é um aliado. Exatamente. Olha só, professor, já que a tecnologia está chegando aí, estão automatizando, não é? Continuando a automação, como o professor falou, né? Há uma redução ali na quantidade de empregos, mas em contrapartida é uma oportunidade para aqueles que ficam e até para aqueles que saíram continuar aí se especializando, porque oportunidade vai ter. Não é? Como o professor disse, aumentou aí o número de oportunidades, então para que esse número de oportunidades aí seja coberto, seja aproveitado, o profissional deve estar apto em termos de qualificação. Mas avançando então aqui a nossa aula, não é, professor? Agora nós vamos falar sobre, de olho na tela, para que você não perca nenhum detalhe. A indústria do Amazonas precisará de mais de 11 mil novos trabalhadores nos próximos 3 anos. Olha aí, então, que notícia bacana. Tá vendo como a automação não é notícia ruim, tão ruim assim? Bom, mas vamos avançar porque temos mais algumas coisas para trazer para você. Olha só, pessoal. Ocupações que se tornaram obsoletas na região amazônica. Pessoal, uma delas é o seringueiro tradicional, tá bom? Por quê? Com a queda do preço da borracha natural e a concorrência com borracha sintética, a profissão de seringueiro, que era muito comum na Amazônia, diminuiu significativamente. Mas tem outras profissões,
Não é isso, professora? Exatamente. Aí nós vamos ver mais uma profissão, tá? De olho na tela, para que você não perca nenhuma informação. Extrativista de castanha do Pará. Embora ainda existam extrativistas, a profissão perdeu força devido à exploração mais mecanizada e à concorrência com outras atividades econômicas. Bom, mas olha só, outra profissão que também deixaram de existir, ó, garimpeiro artesanal. Com a regulamentação e a modernização da mineração, pessoal, a figura do garimpeiro artesanal que buscava ouro e outros minerais de forma natural tornou-se menos comum na nossa região. Mas tem outra, né, professora? Aí, olha só, não é, professor? Vendo tudo isso aí, todas essas profissões, a gente tem que projetar aí o futuro. Nós não podemos nos prender somente no hoje. Sabemos aí que o mundo do trabalho é um tema complexo, é um tema longo para ser conversado, e aqui nós estamos elencando alguns pontos somente, mas não se prendendo somente a hoje. Vamos aí, projeções sobre o futuro do trabalho na Amazônia. Aqui na Amazônia, algumas profissões emergentes estão ganhando destaque devido às mudanças tecnológicas, ambientais e sociais. Então, não está só sumindo, também está surgindo aí. E as novas profissões que estão surgindo na Amazônia, lembrando a Amazônia Legal, estão diretamente ligadas à preservação ambiental, ao turismo sustentável e à bioeconomia. Então, projeção sobre o futuro da Amazônia, né? Olha só, pessoal. Vamos lá, então. Aqui estão, pessoal, algumas profissões que têm grande potencial de crescimento na região. Vou mostrar aqui para vocês. Acompanhe aqui com a gente. Uma delas, pessoal, é o especialista em sustentabilidade. O que é que faz um especialista em sustentabilidade? Olha só. Com a crescente preocupação com a preservação ambiental, pessoal, profissionais que possam desenvolver e implementar práticas sustentáveis são cada vez mais necessários aqui na nossa região, ou melhor, aqui na Amazônia Legal. Mas tem outras, né, professora? Exatamente. Então vamos lá. O próximo analista de dados ambientais, e qual é a função aí dele? A coleta e análise de dados ambientais são cruciais para monitorar e proteger a biodiversidade da Amazônia, mas não se esgota por aqui. Tem ainda mais aí ocupação vindo, então vamos conhecer. Bom, pessoal, são muitas as ocupações, né, que ainda vão surgir na Amazônia, tá legal? Mas olha só, uma delas, pessoal, também é o engenheiro de energias renováveis, tá bom? E olha só, o que faz, você é professor, o que faz o engenheiro de energias renováveis aqui na nossa região, hein? Olha só, o engenheiro, pessoal, ele tem grande potencial para a geração de energia solar e eólica. Melhor, a Amazônia tem grande potencial para a geração de energia solar e eólica. Por isso, pessoal, esse grande potencial cria oportunidades para engenheiros especializados em energias renováveis. Então, mais uma dica aí, né, das profissões que estão surgindo aqui na Amazônia. Mas tem outra também, ou melhor, tem outras, mas nós estamos elencando aqui, né, professora? Elencando aqui algumas delas. É que tem muitas profissões que vão surgir aqui, que vão deixar de existir, mas em contrapartida, não é? Está surgindo. Aí nós vemos o turismólogo ecológico. E o que é que o turismólogo ecológico vai desenvolver, pode vir contribuir? O ecoturismo está em ascensão e profissionais que possam criar experiências turísticas sustentáveis e educativas são muito procurados. Não é, professor Paulo? Sim, então olha só, pessoal. A área do turismo está em ascensão aqui na Amazônia, né? Então, as áreas do turismo são áreas bastante promissoras. E são áreas que provavelmente são ocupações que provavelmente não deixarão de existir, pelo menos nos próximos anos. Tá? A automação não vai tirar esses empregos aí de vocês, essas ocupações. Tá legal? É isso, professora? Exatamente isso, professor, mas não deve se esquecer de qualificar sempre, não é? Essas mudanças provenientes principalmente da automação, né? Ela vai sim deixar de existir vários empregos, como nós mostramos aqui para vocês. Né, professora? Exatamente. Porém, não vai reduzir a quantidade de emprego. Pelo menos estudos dizem isso. Mas para que você possa ocupar esses empregos, eles precisam de qualificação, estudar sempre, né? Estar, como você falou no início da aula, professora, estar antenado, está exatamente, acompanhando sempre como está o mundo, né? Isso, exatamente, e principalmente ter coragem, né?
de abraçar a mudança e avançar. Mas nós temos ainda aí mais uma ocupação para apresentar para você, que é o agricultor urbano. Com a urbanização crescente, a agricultura urbana está se tornando uma solução viável para a produção de alimentos frescos e locais. Não é ter aquela horta ali em casa, algo bem caseiro. Essas profissões só não atendem às necessidades atuais da região, mas também contribuem, não só atendem às necessidades atuais da região, mas também contribuem para um desenvolvimento mais sustentável e inovador. E para quem pensou aí no início da aula que a gente vinha aqui, né, só dizer que as ocupações estavam acabando, que não ia ter emprego para ninguém, né, se surpreendeu agora porque nós viemos também mostrando aí para você o que vai surgir, o que já está surgindo para que você tenha sua oportunidade. E lembrar, né, o mundo do trabalho está aberto, o mundo das ocupações na Amazônia estão abertos, cheio de oportunidades. Cabe a cada um de nós, em especial vocês, meus queridos alunos, né, a continuar buscando, né, aproveitando todas as oportunidades que vocês possam ter ao longo da sua vida acadêmica, ao longo da sua vida, né, para que você possa aí, adentrar no mundo do trabalho e galgar aí das melhores oportunidades. Porque é isso que o professor Paulo e a professora Simone deseja, né, para todos os nossos queridos alunos aí. Exatamente. Chegamos ao final da nossa aula. Pois não é? Agradecemos aí a sua companhia e esperamos que tenha sido muito informativo para você e agarre todas as oportunidades que chegarem até você. Então, mais uma vez, muito obrigada e até o próximo encontro. Meus queridos alunos, muito obrigado e até o nosso próximo encontro.